Você sabia que criticar todo mundo, falar mal de todo mundo, faz mal à sua saúde mental? É isso mesmo. Eu sou Ulisses Pessoa, psicanalista, e neste vídeo eu queria bater um papo com você, refletir sobre este mal que assola a sociedade. E não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos reconstruindo outras histórias. De maneira bem objetiva, eu queria refletir com você sobre isso. Esse mal que assola a sociedade, que é criticar todo mundo, falar mal de todo mundo. Quando você critica as pessoas, quando você começa a falar mal de tudo, de todos e de tudo, você começa a trazer um malefício muito grande para sua mente. Minha mãe costumava dizer que quando nós acusamos uma pessoa, quando nós criticamos uma pessoa, quando nós apontamos para uma pessoa, outras 4 pessoas estão apontando para nós. É o movimento da mão. É isso mesmo. E se você começa a criticar os outros, pode ter certeza que os outros estarão criticando a sua vida, aquilo que você faz, aquilo que você está praticando, a ideia que você está tendo. Tem gente que critica tudo. Tem gente que critica e fala mal da esposa, do esposo, do filho. A minha esposa não sabe fazer nada. O meu esposo não sabe fazer nada. Tem gente que critica o trabalho. Está sendo abençoado ali pelo trabalho. Está conseguindo trabalhar, está conseguindo desenvolver. É tanta gente aí desempregada e está ali falando mal. Não, o meu trabalho não presta. O meu chefe não presta. O meu supervisor não presta. Eu não consigo crescer nisso. Eu não consigo ter novas oportunidades. E começa a falar de tudo, falar mal de tudo. E é claro que não vai crescer. Tem gente que, não satisfeito, fala mal dos governantes, do governo, da economia, e só fala mal, só critica e não faz nada para progredir. Não faz nada para desenvolver algo melhor e sair daquela situação e construir uma coisa melhor. Sabe por quê? Porque quando nós criticamos e falamos mal de tudo, nós ficamos estagnadas naquela situação. Você pode olhar, você pode observar. Com certeza tem alguém ao seu redor que reclama de tudo, que fala mal de todo mundo. Dando esses exemplos aí que eu acabei de ministrar para vocês, de falar para vocês. E aí você pode perceber que essa pessoa que está próxima de você, que reclama de todo mundo, que fala mal de todo mundo, é que está com um casamento ruim, é que não consegue progredir no trabalho, é que não consegue criar coisas novas, é que não tem um bom relacionamento em casa, é que não tem um bom relacionamento com o seu vizinho, é que não tem uma vida próspera de coisas positivas, de bem-aventuranças. Sabe por quê? Porque reclama o tempo todo. E aí, presta atenção nisso. Quem reclama o tempo todo, quem critica o tempo todo, não tem tempo de criar. Não tem tempo de ter ideias boas, não tem tempo de desenvolver coisas boas, não tem tempo de ter ideias para progredir, para avançar. Por quê? Porque está presa a reclamações, a raivas, a acusações, presas a situações que só trazem outras situações equivocadas, ruins, e que não dão ensejo a uma criatividade. Quando eu falo que falar mal de todos e criticar todos é um mal que assola a sociedade, isso é verdade. Porque se a nossa população, se as pessoas pensassem mais em criar coisas boas, desenvolver coisas boas, a ficarem criticando, falando mal, apontando o erro das pessoas, nós teríamos vidas melhores, nós teríamos casamentos melhores, nós teríamos uma vida mais próspera, nós teríamos relacionamentos melhores. E aí, se você fica criticando todo mundo, se você fica falando mal de tudo e de todos, é óbvio que a sua mente estará presa a coisas ruins e você não terá tempo, você não terá oportunidade de criar ideias, de pensar em coisas positivas, de ter ideias para crescer, para prosperar. Se você fica no teu trabalho falando mal de todo mundo, do seu chefe, você não vai ter ideias para você melhorar o seu ambiente de trabalho.
Por que ao invés de criticar o seu chefe, por mais rabugento que ele seja, você não busque se alinhar a ele, levando ideias e fazendo-o pensar melhor? Por que ao invés de você brigar o tempo todo com a sua esposa ou com o seu esposo no casamento, vocês não conversam, vocês não sentam, não chegam a um denominador comum, criam estratégias e criam oportunidades para que o seu casamento melhore? Por que ao invés de você ficar só criticando o seu filho, brigando com o seu filho, levantando a voz para ele, levantando a voz para sua filha, você não atrai o seu filho, a sua filha, para que ali nasça uma amizade? Você já reparou que tem muitas famílias em que o pai com os filhos, a mãe com os filhos ou os cônjuges lutam dentro de casa, se degradeiam, quase se matam dentro de casa e ficam um criticando o outro, um falando mal do outro. Por quê? Por que não criam coisas boas? Porque ficam o tempo todo presas a essas situações ruins. E se você ficar presa a essas situações ruins, é óbvio que você não vai conseguir crescer. Muitas pessoas são assim. Se nós aprendermos e entendermos que temos que dar aso, oportunidade a criar coisas novas, nós vamos parar de olhar para o problema, nós vamos parar de criticar, nós vamos parar de falar mal do outro e vamos criar estratégias para que nós possamos avançar, como eu sempre digo, avançar sempre e criar coisas boas. Mas não dá para crescer porque o governo está ruim, a economia está ruim, a inflação disparou, os juros do cartão de crédito está enorme, eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho expectativas. Porque você está olhando para o problema, porque você está olhando para a dificuldade, porque você está olhando só para o problema. Quando você começa a parar de criticar, de falar mal do outro, de olhar para o problema, você olha para um outro lado, que é o olhar da criatividade, que é o olhar da prosperidade. E aí você começa a ter ideias, você começa a pensar em fazer outra coisa. Tudo bem, a economia está ruim, meu trabalho está ruim, mas eu vou tentar criar uma coisa nova, criar uma marca, criar algo diferente, empreender, mas eu estou tendo criatividade. E dentro disso, eu vou crescer, eu vou avançar. Você só consegue fazer isso se você para de olhar para a dificuldade, se você para de olhar para a crítica, se você para de falar mal do outro e começa a pensar em coisas positivas. Como é que você está hoje? Como é que você hoje tem pensado? Você tem criticado muito? Você tem falado mal dos outros? Ou você tem olhado para si e tem buscado novas oportunidades? Hoje é dia de vencer. Ou melhor, todo dia é dia de vencer. Mas você só vai vencer se você parar de criticar, se você parar de falar mal dos outros, olhar para dentro de si e buscar outras oportunidades. Ulisses, mas eu olho para dentro de mim e não consigo buscar oportunidades. Como é que eu faço? Não existe mágica. Através das suas habilidades, seja quais habilidades forem, você vai começar a pensar diferente. E você vai começar a buscar coisas diferentes, de tal maneira que essas coisas serão criativas e você vai começar a pensar diferente. Se afaste de pessoas assim. Se afaste desses pensamentos. Eu que trabalho muito com a mente, é muito complicado você dominar a sua mente. Mas você pode fazer exercícios, como pensar coisas bacanas, pensar estratégias bacanas, pensar em histórias positivas. Se você tem medo, por exemplo, de andar de avião, você não vai ficar pensando dentro do avião em acidentes de avião, mas você vai pensar em coisas bacanas que te fazem se sentir bem, como o seu animal de estimação, como uma viagem que você fez, como a viagem que você está fazendo e as coisas que você vai fazer lá nessa viagem para onde você está indo. Mas você tem que pensar diferente. Pare de criticar. Pare de falar mal. E nós temos essa tendência. Quando você sentir que você vai criticar,
Quando você sentir que você vai falar mal, dá um stop. Para. Eu preciso mudar. Eu preciso ter um pensamento diferente. Eu preciso ter ideias diferentes. Pense sobre isso. A partir do momento que você deixar de criticar, falar mal dos outros, você vai passar a criar. E quando você cria, quando você desenvolve habilidades, quando você desenvolve criações, a sua vida começa a mudar. Não tem mágica, mas tem postura, atitude, posicionamentos de vida. Reflita sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo muito grande. Até o próximo. Dá um like aí. E nunca se esqueça. Avante sempre.